Salve, povo do pensamento! Sejam bem-vindos. Este é o 8º encontro do nosso seminário e nele vamos trabalhar com o pensamento de Ailton Krenak. Como aquecimento poético da aula de hoje, vamos ouvir a canção Um Índio, de Caetano Veloso, interpretada por Margarete Menezes. Vamos lá! Um índio descerá de uma estrela colorida e brilhante, de uma estrela que virá de uma velocidade estonteante e pousará no coração do hemisfério sul da América num claro instante. Depois de exterminada a última nação indígena, o espírito dos pássaros e as fontes de água límpida, mais avançado que a mais avançada das mais avançadas das tecnologias, virá impávido que nem Muhammad Ali, virá que eu vi tranquilo e infalível como Bruce Lee, virá que eu vi apaixonadamente como Peri, virá que eu vi o axé do Apoxa Filhos de Gandhi, virá um índio preservado em pleno corpo físico, em todo sólido, todo gás, todo líquido, em átomos, palavras, alma, cor, em gesto, em cheiro, em sombra, em som, em luz, magnífico. Num ponto equidistante entre o Atlântico e o Pacífico, do objeto sim resplandecente descerá o índio, e as coisas que eu sei que ele dirá, fará, não sei dizer assim de um modo explícito. Virá impávido que nem Muhammad Ali, virá que eu vi tranquilo e infalível como Bruce Lee, virá que eu vi apaixonadamente como Peri, virá que eu vi o axé do Apoxa Filhos de Gandhi, virá e aquilo que nesse momento se revelará aos povos surpreenderá a todos, não por ser exótico, mas pelo fato de poder ter sempre estado oculto quando terá sido o óbvio. Virá impávido que nem Muhammad Ali, virá que eu vi tranquilo e infalível como Bruce Lee, virá que eu vi apaixonadamente como Peri, virá que eu vi o axé do Apoxa Filhos de Gandhi, virá que eu vi o axé do Apoxa Filhos de Gandhi. E aquilo que nesse momento se revelará aos povos surpreenderá a todos, não por ser exótico, mas pelo fato de poder ter sempre estado oculto quando terá sido o óbvio. Na página 45 de A Vida Não É Útil, esse livrinho aqui, Ailton Krenak destaca esse mesmo trecho da canção da seguinte forma, cito:
terá o sentido da poesia de Caetano Veloso na música Um Índio. Nos surpreenderá pelo óbvio. Para muitas pessoas brancas ou mestiças, como eu, que tiveram em sua educação o pensamento ocidental como base, a leitura da obra de Ailton Krenak pode provocar um efeito parecido. Muitos se assustam e buscam barrar esse acontecimento, civilizando o pensamento selvagem, como se tentou fazer no período de José de Alencar. Ou seja, idealizando, romantizando, identificando o outro como exótico. Essa política de domesticação do pensamento tem um efeito perverso. Ela tranquiliza, mesmo que provisoriamente, as branquitudes assustadas. Serve como aquele guarda-chuva, aquele guarda-sol que vimos na última aula. Ao nos proteger do caos, nos mantém reféns da opinião. Esse guarda-chuva nos impede de perceber algo extraordinário. Quando se tem coragem, quando se consegue furar o guarda-chuva, quando topamos nos molhar um pouquinho, somos surpreendidos pelo fato desse pensamento sempre ter estado oculto quando terá sido o óbvio. Não é à toa que a Academia Brasileira de Letras acaba de eleger Ailton Krenak como seu mais novo integrante imortal. Algo que até então não estávamos conseguindo ler parece estar sendo enunciado, explicitado, ou talvez melhor dizendo, traduzido por este importante filósofo. Como é que, ao longo dos últimos 2.000 ou 3.000 anos, nós construímos a ideia de humanidade? Será que ela não está na base de muitas das escolhas erradas que fizemos, justificando o uso da violência? A ideia de que os brancos europeus podiam sair colonizando o resto do mundo estava sustentada na premissa de que havia uma humanidade esclarecida que precisava ir ao encontro da humanidade obscurecida, trazendo-a para essa luz incrível. Esse chamado para o seio da civilização sempre foi justificado pela noção de que existe um jeito de estar aqui na Terra, uma certa verdade ou uma concepção de verdade que guiou muitas das escolhas feitas em diferentes períodos da história. Como o conceito de humanidade foi construído? Como isso que chamamos de humanidade foi inventado? A quem interessou a elaboração deste conceito? A quem este conceito serviu e vem servindo nos dias de hoje? Em que medida a noção que temos de humanidade
quase sempre naturalizada, vem nos impedindo de perceber o óbvio. Em que medida desnaturalizar a humanidade, colocar em questão este conceito, nos permite avançar sobre alguns dos impasses trazidos pelo pensamento ocidental? E afinal de contas, será que nós somos humanos? Será que essa categoria criada pelo pensamento eurocristão para justificar em boa medida suas invasões serve atualmente aos povos que foram por eles saqueados? Será que o conceito de humanidade é um bom conceito para os latino-americanos? Para as mulheres? Para os pretos? Para os indígenas? Para os trans? Existe, então, uma humanidade que integra um clube seleto que não aceita novos sócios. E uma camada mais rústica e orgânica, uma sub-humanidade que fica agarrada na terra. Eu não me sinto parte dessa humanidade. Eu me sinto excluído dela. Fomos, durante muito tempo, embalados com a história de que somos a humanidade e nos alienamos desse organismo de que somos parte, a Terra, passando a pensar que ele é uma coisa e nós outra, a Terra e a humanidade. Ailton Krenak não se sente parte dessa humanidade. E você? Você acredita que é humano? Será que você e eu participamos mesmo desse seleto clube? Ou estamos sendo enganados esse tempo todo? Bom, talvez você esteja nesse momento pensando que essa divisão entre humanos e não humanos esteja muito mais atrelada à cultura do que à natureza do sujeito. Esse problema mobilizou o pensamento eurocristão entre 1492 e 1552. Vejam vocês. Trata-se de um debate que durou 60 anos e que foi finalmente encaminhado pelo famoso julgamento de Valladolid, ou, como ficou mais conhecido, a controvérsia de Valladolid. Havia duas posições em disputa. A primeira delas, representada pelo filósofo Juan Ginés Sepúlveda, defendia que os indígenas eram seres sem alma e, por isso, não eram humanos. Desse modo, a partir desse argumento, defendia-se que eles poderiam ser escravizados pelos humanos, por aqueles que possuíam uma alma. Ao final desses 60 anos prevaleceu, contudo, o argumento defendido pelo teólogo dominicano
Bartolomeu de las Casas de que os indígenas possuíam sim uma alma, mas ela estava em estado bárbaro, necessitando urgentemente de cristianização. Um destino bem diferente tiveram as pessoas nascidas no continente africano. Decidiu-se que não eram humanas. Essas não tinham alma. Essas pessoas nascidas ali, no continente africano, poderiam, portanto, serem escravizadas por aqueles que tinham alma. Os humanos. Para os indígenas, a catequese, a doutrinação, o extermínio do seu pensamento, o implante do pensamento eurocristão. Para os africanos, a escravização e todo tipo de violência que daí se seguiu. Em ambos os casos, ocorreu aquilo que Ramon Grossfogel chamou de epistemicídio. Que conceito autorizou toda essa violência? Qual é a base conceitual que permitiu esse epistemicídio, ou melhor dizendo, esses epistemicídios? Sim, meus queridos. Talvez seja dolorido para alguns de vocês, mas é isso mesmo. O conceito que autorizou a escravização de milhares de pessoas, que possibilitou a destruição do pensamento de incontáveis comunidades, que permitiu e continua permitindo que uns sejam aceitos no clube, enquanto outros sejam sempre barrados, é o conceito de humanidade. Compreender o conceito de humanidade como um dispositivo colonial pode nos trazer uma sensação de vertigem ou de queda. Podemos experimentar algo aterrador como o esfacelamento da humanidade que acreditávamos até então que éramos. O que está em jogo é o esvaziamento desse humano tão importante, tão incrível, quase divino, que o pensamento ocidental nos levou a pensar que éramos. Contudo, se a tese de Michel Foucault, a leitura de Michel Foucault a respeito da morte de Deus em Nietzsche, como vimos na nossa terceira aula, estiver correta, trata-se de algo que vem acontecendo, que vem ocorrendo e que não depende de nós, que não está sob nosso controle. A morte de Deus, segundo Foucault, tende a matar também o homem, o humano, a humanidade. O que fazer diante essa sensação de vertigem,
essa sensação de queda. Ailton Krenak nos traz uma imagem belíssima. A pergunta a fazer seria: por que tanto medo assim de uma queda, se a gente não fez nada nas outras eras senão cair? Já caímos em diferentes escalas e em diferentes lugares do mundo, mas temos muito medo do que vai acontecer quando a gente cair. Sentimos insegurança, uma paranoia da queda, porque as outras possibilidades que se abrem exigem implodir essa casa que herdamos, que confortavelmente carregamos em grande estilo, mas passamos o tempo inteiro morrendo de medo. Então, talvez o que a gente tenha de fazer é descobrir um paraquedas. Não eliminar a queda, mas inventar e fabricar milhares de paraquedas coloridos, divertidos, inclusive prazerosos, já que aquilo que realmente gostamos é gozar, viver no prazer aqui na Terra. Então, que a gente pare de despistar essa nossa vocação e, em vez de ficar inventando outras parábolas, que a gente se renda a essa principal e não se deixe iludir. Bom, pessoal, por hoje é isso. Ficamos por aqui com a belíssima imagem dos paraquedas coloridos de Ailton Krenak. Na nossa próxima aula, tentaremos avançar nessa crítica ao conceito de humanidade a partir da obra A Terra Dá, a Terra Quer, de Antônio Bispo dos Santos. Nos vemos na próxima segunda-feira. Uma boa semana para todos e até lá. Tchau!